Você deu play no Varejo em Movimento, o guia definitivo para o sucesso do seu negócio. Esta aqui é uma parceria do Cindy Lojas Porto Alegre, do Conectar Hub, da Estúdio Pro Hub e do Comunicando e Andando. Eu sou Victor Abbe, CEO da Estúdio Pro Hub. Eu sou Nando Andrade, do Comunicando e Andando. E seguindo nossa caminhada do conhecimento sobre o mercado do varejo, hoje nós vamos trocar uma ideia com o Maurício Refati. Maurício Refati, que é publicitário de formação, mestrando em neurociência para negócios, MBA em Neurobusiness, MBA em Marketing Digital, Practitioner em PNL, certificação internacional em Storytelling, professor de MBA e pós-graduação, mentor de marketing e muitas outras coisas. É uma bela de uma bio, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelas boas-vindas, por esse currículo. Nem eu lembrava. E, cara, tem um ponto muito especial aqui, Maurício, que a gente, não temos a grande cabeça mentora por trás do marketing do Cindy Lojas Porto Alegre, do Conectar Hub, né? Que é a Diana Linert, que tá nos vai, não vai, sendo convidada sempre, mas tu trouxe ela. Tá aqui com a gente. Diana, seja muito bem-vinda. Que honra! Muito obrigada, meninos, por estarem me recebendo aqui hoje. Prazer dividir aqui a mesa com vocês. Vamos bater um papo. Papo de marketing é bom. Ela topou, né? Demorou. A gente tá com essa mesa toda de marketing aqui, eu sou o único que não sou da área, então eu tô tranquilo, só vou seguir com vocês, cara. É muito legal, a gente vem seguindo nessa trajetória, contando vários cases de sucesso no mercado do varejo que impactam, né, motivam outros varejistas a seguirem, porque, na verdade, as coisas meio que no espelho, elas também são no varejo, né? Aconteceu comigo um problema financeiro, como é que tu resolve, como é que ele fez, como é que ele resolve uma outra situação de vendas. E a gente vem falar aqui, né, de marketing, neuromarketing, PNL, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está hoje. A persuasão da venda, né? Persuasão da venda. O bom e ruim, né? A gente tá falando com algo do neuromarketing que ele tá olhando nós por dentro. Né? Então a gente cuida com o que tu vai falar, que ele tá te analisando. Eu notei um pouco que a voz dele tem um certo nervosismo, ele movimenta demais. É por aí? É por aí também. É por aí também. Dá pra gente usar esse conhecimento para entender um pouco o outro, né? Vocês falaram uma coisa interessante. Não importa muito a área, a gente acaba usando. Por que isso? Porque o que a gente fala, na verdade, em termos de negócios é de comportamento. Então, nós estamos falando de pessoas, né? Uhum. De woman to woman. Uhum. Sempre, né? Então, claro, esse conhecimento ele é valioso porque ele nos ensina, nos dá insights de como, do que fazer para melhorar a nossa performance e também nos ajuda a entender melhor as pessoas, melhor até desde que eu comecei a estudar neurociência aplicada a negócios, comecei com a neuroeconomia e lá em 2016, o meu grande aprendizado foi sobre as relações interpessoais. Uhum. Né? Então, tem um universo aí que, assim como a psicologia social, a economia comportamental, a neurociência hoje, ela está aí para fazer a gente se relacionar melhor, entender melhor o comportamento e, por que não, então, fazer melhores negócios. Né? Uhum. Impressionante como tu consegue pegar situações em que, na verdade, dentro do que a gente está falando nesse contexto, são reações de alguma comunicação no tete-a-tete, mas como é que tu consegue ter essa percepção quando isso começa a partir para o digital? O digital ele é desafiador. Então, assim, eu sempre dou um exemplo, tá, do digital. O digital ele tem o aproveitamento dele sensorial é muito menor do que numa situação de um atendimento numa loja, por exemplo. Então, você vai fazer uma compra no digital, você vai utilizar muito um sentido só, que é a visão, ou pelo menos na maior parte das vezes a visão. Só que tem um detalhe, né? Relacionado principalmente às vendas. A gente diz, o marketing sensorial ele é muito importante, aliás, ele é decisor principalmente de atribuição de valor. Uhum. Tá? Mas hoje a nossa visão ela ocupa a maior parte do processamento do nosso cérebro. A energia do cérebro hoje, a maior parte dessa energia, ou pelo menos um percentual muito grande dessa energia é direcionada para processar a visão. Então tem muita coisa aí que a gente pode utilizar no marketing digital. Eu ia te perguntar isso, desculpa agora, olha, agora eu também fiquei curiosa, gente. Isso! A gente, né, que nem tu disse,
no digital é muito mais difícil, né? A gente também atingir. Quando a gente fala hoje em dia de para aumentar a venda, tem que ter uma personalização, né? Tem que ser pessoal, a pessoa tem que se sentir naquilo. Como que a gente consegue fazer isso falando em digital e atingindo, criando, obviamente, as personas, mas como que a gente consegue trabalhar o neuromarketing nessa venda? Então, assim, a venda ela é um universo, né? Ela é vasta, porque existe a venda do produto em si, a venda de e-commerce, existe a venda de serviços pela internet também, e existem vendas que são bem específicas, assim, quando a gente fala num e-commerce, por exemplo, em uma landing page, que é onde você vai tratar um produto com um valor diferente, contar uma história a respeito dele, mostrar a validação social, que são... Escorrer mais ele, né? As ferramentas são outras, né? Você tem uma atenção diferente. A gente chama... essa atenção a gente chama de destaque perceptivo. Então, tem características. Se você vai fazer uma landing page e trabalhar um produto, você consegue, por exemplo, e isso é uma coisa... chama sinestesia, né? Você consegue fazer o cérebro criar situações e imaginar, por exemplo, se eu pedir para vocês agora, vocês estão aqui comigo, e eu peço que vocês imaginem de perto, olhando bem de perto, a pele de um dinossauro. Como se ele não estivesse se movimentando, imagine a pele do dinossauro. Agora passem a mão na pele do dinossauro. Vocês conseguem sentir isso? Mas vocês já passaram alguma vez a mão na pele de um dinossauro? Então o cérebro você consegue fazer isso, tá? E você consegue fazer isso num livro, você consegue fazer isso num site, só que tem ferramentas para chegar lá. É obviamente que aqui a gente está falando, está num podcast, trazendo para a consciência as possibilidades daquilo que a gente pode fazer, daquilo que a gente tem condições de trabalhar no cérebro do outro. As ferramentas são muitas, aí dá aulas e aulas a respeito disso. Mas tem formas de conectar esses sentidos todos e fazer o cérebro realmente acreditar, porque ele acredita, o cérebro não tem olhos, o corpo tem olhos. O cérebro ele acredita no que a gente está criando, tanto nas criações internas quanto naquilo que a gente está imputando os estímulos externos. Né? E certamente cada um pensou uma forma diferente aqui, né? Talvez, a gente não tem como, né, mas cada um conseguiu tocar, sentir, imaginar, muito próximo disso, e o cérebro acreditou. Da próxima vez ele vai usar o mesmo caminho neural. Provavelmente por associação também. A ter tocado sempre por associação. Sempre por associação. Eu só queria fazer uma perguntinha rápida ainda sobre isso. Tem ainda o que se descobrir, porque o que acontece? Hoje a gente acompanha grandes mentores, grandes gurus que vêm com umas fórmulas meio prontas, que ensinam as técnicas, né, que alcançam todas essas áreas dentro de uma LP, em todo um processo para que tu inicie impactando o cara e termine com esse cara fechando o negócio contigo, né? E de fato se percebe que isso funciona, assim, né? Esse senso de escassez, senso de urgência, a transformação do ponto A para o ponto B, uma série de coisas que de fato funcionam. Tem ainda o que se descobrir nesse sentido? Existe mesmo essa fórmula do sucesso, essa fórmula mágica? Como é que tá isso? Então, boa parte disso surge de estudos da psicologia cognitiva. Né? Então, hoje, se vocês falarem desses gatilhos mentais, por exemplo, todo mundo vai viajar para os livros do Robert Cialdini. Né? Então, Armas da Persuasão, Pré-suasão, enfim, tem uma série. Realmente, esses estudos são bem embasados, né? O que acontece na maior parte das vezes? Nem sempre funciona hoje. Primeiro, houve uma banalização. Então, quando o truque ele é muito banalizado, ele começa a funcionar menos, não que ele não funcione. Tá? E a aplicação, as pessoas acabaram aprendendo muito truque de forma muito superficial. Vocês falaram de gurus, enfim. A internet ela é a rainha de fragmentar a informação. Então, tudo que a gente encontra é informação fragmentada. Então, tu acaba aplicando uma colcha de retalhos nas tuas peças, na tua comunicação. E essa colcha de retalhos, ela perde muitos instrumentos e ela peca pelo excesso. Então, a gente tem um processo de banalização. Né? Então, algumas ferramentas,
elas já não funcionam tão bem, ou elas é como assim, ninguém quer saber que o outro está usando um truque para tirar alguma coisa de ti. Então tem muitos, a gente sabe dos negócios que fazem sucesso, a gente não fica sabendo dos negócios que fracassam, mas eles são muito mais volumosos do que os negócios que realmente prosperam. Tá? Então, o que eu posso dizer hoje? Tem muita gente aplicando errado. Tem muita gente fazendo o cliente, deixando o cliente desconfiado. E uma decisão favorável, ela leva em consideração um tripé, que a base desse, se eu fosse colocar isso como uma pirâmide, num dos pés dessa pirâmide é a segurança. E no outro é o conforto cognitivo, que seria mais ou menos assim a facilidade. E ainda tem a recompensa. Tá? Que é importante, é uma premissa do cérebro, né? Ter uma recompensa imediata em detrimento de uma recompensa de longo prazo. Então, a gente prefere recompensas imediatas. Quem trabalha bem isso, nesses conceitos, não necessariamente com gatilhos mentais, mas quem dá segurança para a pessoa. Às vezes você quer trabalhar gatilho, perde a base da segurança. Porque o cliente não se sente seguro, sente que alguém quer tirar dele, que quer enganar, tem uma possibilidade de me enganar. O que o cérebro faz? O cérebro é neuroticista. O cérebro vê... É aquela analogia do homem das cavernas. Tá? Ele vê um arbusto se movimentando. O otimista acha que é um coelho e vai lá caçar. O pessimista acha que é um leão. O pessimista sobreviveu. O nosso gene é pessimista. É neuroticista. A gente herdou isso aí porque o outro não sobreviveu. O outro foi comido pelo tigre, pelo leão. Então, nós somos desconfiados. Então, quando você tem lá uma oferta que você desconfia, né, da barbada ali, cara, o cérebro não compra. Diz, mas eu baixei o preço, eu fiz de tudo, eu botei todos os gatilhos, urgência. Se foi mal feito, você vai fracassar dando o máximo de desconto, usando todos os gatilhos. Então, exige competência, profissionais inteligentes. A gente, no marketing, não dá para abrir mão da inteligência e do estudo. Né? O pessoal brinca, na teoria funciona, na prática não. Diz, cara, a teoria não é uma hipótese. A teoria é baseada na prática, principalmente no marketing. Então, se na teoria funciona, na prática também tem que funcionar, tem que ser replicável, isso já foi testado. Então, você não está falando, né, você não está trazendo conteúdo que não tem nenhuma aplicabilidade no teu negócio. Praticamente todo ele tem, em todos os negócios. Mas, ô Maurício, essa questão da neurociência, neuropersuasão aplicada na raiz, na essência e com volume, talvez, como tu mencionou nos gurus, enfim, essa galera, não trabalha no pejorativo, no tá indo contra a ética de alguma forma? Porque daqui um pouco o cara, tu não sabe o outro lado, ele tá enforcado e tu ainda tá fazendo com que ele compre. Como que é visto isso dentro da concepção ética e legal do sistema como um todo? Então, cara, a gente tem pessoas que compram mais, tem pessoas que se endividam, a culpa não é do influenciador. É comportamental. Aí tem várias outras, então dá para culpar o pai, a mãe, a psicóloga, a esposa, o esposo, né? Até o filho, né? Aí a lista de culpados, ela não tem presídio para toda essa galera ser Maravilhoso. Mas, assim, o que eu posso dizer, eu estudo muito tempo a persuasão, inclusive na parte conceitual da persuasão. Tá? Isso. E a mistura que se faz é com relação à manipulação. Então, uma coisa que eu digo, assim, o ser humano, ele precisa... O ser humano, nós, principalmente, vamos dizer, o ser humano brasileiro, tá? A gente precisa abandonar umas crenças de achar que a gente melhorando a nossa comunicação ou a gente trabalhando melhor o convencimento, a gente está fazendo algo de errado, que eu tô... Cara, isso aí é um impeditivo de crescimento, de prosperidade das pessoas tremendo, um dos maiores, tá? Às vezes a pessoa tem crenças limitantes com relação ao dinheiro, tem muito mais limitante com relação a tu se comunicar bem, tu persuadir, tu vender bem teu produto, tu não ter medo. Se o teu produto é bom, tu acredita nele, ele vai fazer bem para o outro tem o poder de decidir. Não existe persuasão, neuropersuasão, neuromarketing que vai lá, faça uma
lobotomia na pessoa e, né, hipnose total e faça a pessoa comprar o que ela não quer. Isso não tem. Né? Então... Isso é muito bacana que tu tá falando, me trouxe um gatilho aqui, vamos ver se os meninos concordam. O marketing mudou bastante ultimamente justamente por isso, porque antigamente a gente conseguia, né, nós marqueteiros vendíamos algo que a pessoa não precisava, não queria e ela comprava. Hoje em dia não, por quê? Justamente pelo que tu disse, pela consciência das pessoas. Ela melhorou um pouco, então a culpa não é nossa, né? Como que tu vê essa mudança de comportamento do consumo, do consumidor? Como que tu enxerga, baseado nessa parte que tu falou da venda, da gente não se sentir culpado, de como que a gente pode trabalhar isso? O que eu acho assim, ó, eu penso assim, se uma pessoa, ela não sabe oferecer ao outro o que o outro busca, ela vai necessariamente tentar tirar do outro o que ela precisa. Tá? Porque ela não consegue explorar bem o outro. E muitas vezes consegue. Existem vendedores que acabam, né, vendendo o gato por lebre, lesando as pessoas. Isso existe, né? Sempre existe. E nem intencionados a cometer golpe, mas simplesmente por não saber oferecer e acabam fazendo promessas que não podem ser cumpridas. O problema todo é que esse tipo de situação hoje ele não consegue mais se sustentar. As pessoas estão mais informadas e existe uma questão que a gente não pode desconsiderar, que nunca houve antes da internet, do Google, né? Que é aquilo que o Google chama de o Zero Moment of Truth, que é o momento zero da verdade, que é quando o cara vai pesquisar, cara. Hoje naquela faixa no funil de vendas de um negócio, existe um hábito, e hábito tu não derruba fácil. Um hábito quer dizer, antes de eu tomar minha decisão, eu vou comparar. Nós não conseguimos tomar decisões, decidir com percepções absolutas. Nós precisamos de comparativo. Então, quem usa bem loja, por exemplo, que as pessoas já ouviram, todo mundo que está ouvindo aqui já conhece um termo chamado de ancoragem. Ancoragem funciona para preço, Ancoragem é visual, tá? Ancoragem é visual. Ela tem como base aquelas ilusões de ótica. Então, quem nunca pesquisou lá ilusão de ótica no Google e vê lá uma bola que é posicionada cercada de bolas pequenas e depois a mesma bola cercada de bolas grandes. Então, aquela que é cercada de bolas pequenas parece menor do que aquela que é cercada de bolas grandes. Por quê? Porque a referência dela faz com que ela ganhe uma dimensão maior, mas na verdade as duas são do mesmo tamanho. Se eu tenho uma imagem no Google, é só pesquisar lá, você vai achar. O que acontece? Essa ilusão de ótica faz com que quando você posiciona alguma coisa perto de outra que é maior, ela pareça menor. E isso vale para preço, isso vale para comparativo de escolha entre duas garrafas, vale para tudo. Então a ancoragem funciona. O que acontece muito? Quando você consegue reter o cliente e fazer com que ele crie comparações e referências dentro da tua própria loja, você consegue fazer reter ele sem que ele saia para fazer a comparação externa. O site também funciona assim. Então, o que acontece com a maior parte? Quem não consegue fazer isso pode ter certeza de uma coisa. O cliente vai comparar, ele vai pesquisar, ele vai buscar outras referências, não importa o produto que tu venda. Então, mesmo depois da compra, né? Às vezes eles fazem isso. Às vezes depois mas sabe que às vezes fazem isso, mas tem uma coisa. Quando você fez a compra, quando você fez, o teu cérebro ele começa a agir com outro protocolo. A gente acha que que nós somos extremamente racionais. Quem é o sujeito, quem nunca ouviu dizer, eu sou muito do custo-benefício, eu penso muito. E, na verdade, cara, todos esses que já tentaram foram derrubados, porque a gente é completamente instintivo e emocional na tomada de decisão. O que o cérebro faz muito, e aí tem pessoas que são muito boas nisso, é construir a argumentação para justificar as coisas sem justificativa que ele faz. Tá? Então, assim... Repete essa frase, tá muito boa. Tem o corte. O córtex pré-frontal, ele é a maior parte do tempo, a maior parte da atividade cognitiva dele, quando
o assunto é tomada de decisões, é fazer a justificativa da decisão que você tomou. Então ele conta uma história para justificar isso. Então eu vou comprar uma BMW agora e eu vou dizer que eu gastei 350 mil porque eu preciso de um motor mais potente, porque eu estou viajando demais, tem muita serra, e então esse é o carro que... Mas o que eu quero lá é parecer gatão, na verdade, entendeu? E é assim. Então, essa questão do córtex pré-frontal, ele ganha, nós temos uma ideia de que nós somos extremamente racionais nas nossas decisões. E a economia comportamental, que é uma área de estudo incrível, assim, ela mostrou já, com muitos estudos, o Daniel Kahneman foi prêmio Nobel, né? Ele trouxe uma ideia de como o cérebro toma decisões enviesadas em função disso. Então, o cara ganhou o Nobel de Economia sendo psicólogo. Tá? Então, só para entender a dimensão disso, né? Não foi o único, mas... E assim, a gente sabe hoje que 95%, mais ou menos, das nossas decisões, elas têm, a base delas é emocional e instintiva. Aí, pensa assim, peraí, é difícil eu prever um comportamento teu baseado num estímulo qualquer. Mas se 95 são instintivas, o instinto reduz as possibilidades de você agir de forma aleatória bastante. Se você entende o movimento instintivo, você começa a entender um pouco o padrão de comportamento. Senão, tu não entende. Daí tu começa a dizer, cara, se eu gerar esse estímulo aqui, o que eu vou provocar? Na maior parte das vezes. É isso que o neuromarketing faz. É aí que o conhecimento do neuromarketing, a neurociência aplicada aos negócios, traz. Porque neuromarketing, agora tem um monte de neurocientista aí. Mas neuromarketing são os conhecimentos, os estudos do comportamento de consumo com análise de equipamento de neurociência. Isso é neuromarketing. Então, dali saem alguns insights importantes para a gente usar na nossa loja. Como é que eu vou precificar? Cara, como é que eu vou treinar o meu vendedor para ele ter mais habilidade? Saem insights, por quê? Porque o neuromarketing começou a entender, cara, eu tomo decisões sociais, por exemplo. Então, é importante tu botar lá depoimento do teu cliente. Aí o cara diz, é legal, daí todo mundo quer botar depoimento. Aí o cara não tem cliente, ele compra lá um software que simula depoimentos. Então o cara já entendeu que aquele é tipo chat GPT, assim, meio dá uma pasteurizada na coisa e ninguém mais acredita naquilo. Mas o valor social que o nosso cérebro calcula, né, o algoritmo dele usa para definir uma decisão é muito grande. É muito forte, muito forte. Neuromarketing no negócio como um todo, ele aumenta o valor do produto? Também, ele faz vender mais e ele faz valorizar o produto, porque vamos supor que... Para de comparar, é isso que eu quero. Quer ver uma coisa? Olha só, eu falei antes, eu usei uma palavra, não sei se vocês perceberam, eu usei a palavra destaque perceptivo, quando a gente estava falando da internet, tá? Eu falei da landing page, comparei com... Vamos pensar o seguinte... vamos pegar duas joalherias assim que vocês conhecem. Não quero falar marcas, mas pense em uma joalheria top. E pegue uma que é um pouco mais popular e analise a vitrine dela. Quanto mais você tem objetos de comparação, menor é o preço. Quanto mais destaque perceptivo para uma peça só, maior é o preço. Porque isso está ancorado no quê? Cara, olha como é que são as obras de arte. Escassez. Olha como é. Não é só escassez, você não tem nenhum objeto de comparação. Então tu consegue aumentar o desejo, que é a parte principal. A compra é. Mas também tem a questão foco. de ser exclusivo. A exclusividade. Mas esse é o sentimento. O sentimento. Lá dentro da loja tem um monte. Na vitrine enxergar um
e parece que ele é pra mim e ninguém vai ter igual. Esse é o sentimento. É o sentimento. A exclusividade, a exclusividade, ela tem um código instintivo, tá? Um código instintivo no cérebro, que chama-se poder. Só isso. Então, Volta BMW. Quando eu compro meu Rolex, tá? Por que eu compro meu Rolex? Porque eu sei que determinadas pessoas, determinados ambientes onde eu frequento, esse Rolex é um código. Ele diz quem eu sou sem eu precisar da minha identidade. Ele diz quem eu sou, se eu posso entrar ou se eu não posso entrar. Entendeu? Isso é poder. É um dos códigos instintivos, que são premissas do cérebro para ela tomar decisões que são instintivas, que são... Não, o cara racional, precisa de um relógio bom para ver as horas, o meu outro só quebrava. E que outras aplicações do neuromarketing a gente pode aplicar para o varejo em loco, na loja, né? Vamos pensar, sair do digital também, vamos pensar ali na loja. Vou fazer uma compra, né? Além da vitrine, né? Tu já falou do visual merchandising. O que mais que a gente pode aplicar enquanto neuromarketing para venda, aumentar a venda? Como que se faz uma precificação que tu citou ali antes? Tá. Deixa eu só complementar ainda a pergunta dela. Trazendo isso para o pequeno varejista, assim. Isso. Tipo, às vezes parece que é uma coisa muito quase inalcançável, que tem investimentos absurdos. Aonde eu pesquiso isso? Qual é o profissional que me ajuda? Da vitrine ele trouxe. Da Sim, vitrine da ele vitrine trouxe. ele trouxe. Tira aquele monte de coisa. Foca. E é uma decisão super difícil de tomar. Tu pensa que eu tô cheio, tem 300 SKUs ali pra expor, tá ligado? Como não vai estar na vitrine? E esse cara, às vezes, ele precisa de um suporte, assim. Então, só dando um complemento pro ponto dela, trazendo isso pra realidade. Então, eu vou falar de precificação, mas eu vou falar antes da precificação, eu vou entrar um pouco nessa seara aqui. Por quê? Olha só. Tem uma pesquisa da Universidade de Stanford, a gente conhece essa pesquisa como o teste da geleia. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar do teste da geleia. Essa pesquisa ela mediu, né, uma faceta do cérebro, que é o quanto a quantidade de oferta muda a tua tomada de decisão. Então, o que os pesquisadores fizeram, monitoraram, filmaram, ela tem um mercadinho, uma mercearia, assim. Eles foram lá e colocaram uma geleia, um potinho transparente, coloridinha, 24 tipos de geleia posicionadas. Óbvio que elas chamaram a atenção, né? Tiveram assim um destaque grande porque era colorido, era bonito e tal. Então, quando eles botaram 24 tipos de geleia, eles perceberam que 60% das pessoas que passavam pela frente paravam para ver. 3% compraram. Aí eles mudaram. Eles diminuíram para 6 tipos de geleia. Menos pessoas pararam, 40%. Só que 30% compraram. Aumentou de 3 para 30. Ou seja, o que acontece com o cérebro? O cérebro ele tem existe uma faceta que é a seguinte: o esforço cognitivo para tomar decisão. Quando você aumenta a complexidade, ele faz mais esforço. Então, quando tinha 24 geleias, para o cérebro, o risco de erro, de pegar a geleia errada, é muito maior. E quando você diminui o risco de erro, as pessoas compram mais. Então, aquela ideia de que o menu gigantesco, com um monte de possibilidades, é o melhor possível, olha, cara, se é uma pessoa que já conhece o teu menu, agora, para a maior parte das pessoas, é um esforço tão grande de escolher que tu cansa antes de se alimentar, tá? Então, começa a derrubar, e aí você vê usar muitos lugares fazer isso, né? E é erro. Eles poderiam faturar muito mais, diminuir esse esforço, oferecendo as coisas mais organizadas. Agora eu vou para a parte do preço. Então, eu já falei aqui que tem um tipo de depleção do cognitiva aqui, que é esse cansaço para tomar decisão, essa complexidade e tal. Mas isso me parece um pouco
Cara, dentro da minha humildade aqui, meu comentário, obviamente, meio contrário ao que utiliza estratégias, por exemplo, a van da vida. Aquele negócio, tu chega a uns impérios com 1 bilhão de coisas, aí tu vai na parte de UD, utensílios domésticos, tem 60 mil tipos de potes, assim, e os troços estão se Depende, tem que ver como eles estão categorizados. Porque ali você passa de 24 geleias para 6 geleias. Não está contando o pão, o bolo, a rapadura, não, as geleias. Então, dentro das tuas categorizações, é importante que você preste atenção nisso. Até se for para o marketing digital, pensa na página, né? Que você vai, como você vai expor isso, como você vai usar a tela. Cara, vamos lá. Tem um problema sério no mercado imobiliário, por exemplo. O mercado imobiliário é o seguinte, tu vai fazer uma pesquisa no Google, tu quer comprar um apartamento na Zona Sul. Aí você vai lá e começa a aparecer aquele monte de apartamento. Em 30 minutos de pesquisa, você já não lembra mais quais você selecionou, quais você se interessou, não lembra mais do preço para comparar. Então você cansa de pesquisar no Google e você diz, não, eu vou lá na imobiliária. E aí você chega na imobiliária, o que a pessoa faz... Ela diz, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Apartamento, 3 dormitórios, Zona Sul. Eu tenho essas opções. E ela vira para ti. Isso você fez no Google já. Então, isso é um erro. E ninguém está percebendo isso. Só que, principalmente no mercado imobiliário, eu tenho uma frase. Eu trabalho muito com corretores, tá? Na parte de mentoria. Eu digo assim, o objetivo de um corretor, ou qualquer pessoa que trabalha com produtos que em tese, eles pode haver vários comparativos, né, similares, e tem vários vendedores. Tem muita gente representando o mesmo produto, inclusive. Quando o mercado é assim, a questão não é convencer o cliente a comprar o teu produto. O cliente já sabe. É fazer o cliente preferir você. E aí que vem a questão, né? Como eu vou entregar conforto cognitivo, como eu vou fazer tu confiar em mim em segurança e como eu vou te recompensar por isso. Voltamos no 1 a 1, né? Né? E aí que tá. Personificação. E aí tem pesquisas que mostram agora que o melhor número, quando a gente toma uma decisão, o melhor número de comparação são três produtos similares. Como se fosse, por exemplo, tu vai comprar uma assinatura de revista, tá? Então tu vai 3 opções de plano, 3 opções é a melhor, a que tem o melhor desempenho hoje. E é interessante o seguinte, uma das pesquisas mostra que é feita, eu vou tentar trazer os exemplos que eu lembro que foram pesquisas feitas em lojas, tá? O lojista tinha um estoque de cerveja, uma cerveja tal, que era uma cerveja artesanal cara, e tinha uma outra que era um pouco mais barata, posicionada uma ao lado da outra. Ele via que a barata estava sendo escolhida, né? E a cara vendia muito pouco. E o estoque dele estava aumentando e a data de validade da cerveja começa a correr, o reloginho começa... Exatamente. Aí ele fez o seguinte, ele disse, cara, eu vou botar um brinde junto, vou fazer uma oferta. E ele foi lá e colocou um saquinho de amendoim junto com a cerveja. E não vendeu mais. Mesmo preço, tudo, não vendeu mais. Porque o cérebro ele não consegue olhar, ele analisa, ele não consegue analisar em absoluto. Ele ainda estava comparando com a outra cerveja. Aí o que ele fez? Ele pegou a mesma cerveja, aquela que ele tinha o saquinho, e botou para vender. Pelo mesmo preço, a 100 o saquinho de amendoim, com o saquinho de amendoim, e a outra mais barata. E as pessoas começaram todas a comprar com saquinho de amendoim. Porque ali pareceu uma vantagem. Ali o benefício surgiu. Desfocou o olhar do produto mais barato para a vantagem. O cérebro adora levar vantagem. Então, a melhor opção. 3 opções, sendo que uma delas parece muito vantajosa. O frete grátis é um exemplo? O frete grátis é um exemplo. Ele pode ser considerado um exemplo, porque você está fazendo comparação. Né? Tem gente que prefere, paga mais caro porque tem o frete grátis. Funciona. Tem um benefício ali, né? Parece, aparente. Porque em tese, a questão é, a gente acha que é racional. Não, eu fiz o cálculo, mas o que a pesquisa mostra é que não. Que tem gente pagando mais porque tem o frete grátis.
né? Então não é racional. Então é porque é emocional. Eu tenho uma pergunta, e ela é... Não, é só um gatilho. Claro, claro. O ser humano, ele é razão ou emoção? Na hora da compra. Não, ele predomina o instintivo emocional, né? Que são o que predomina, porque pensa assim, ó, parte para quem acha que não, que é muito racional, pensa o seguinte: quando você toma uma decisão, a decisão ela é sua. Você tem um estímulo. Se você hoje estiver triste, qual é a característica da pessoa triste? Ela quer se recolher, ela não tem força, ela não, né? Ela quer ficar sozinha no canto dela, ela não tem muita ativação. Então, a tristeza é uma emoção de valência, né? Um sentimento de valência emocional negativa e baixa excitação. Tanto que a pessoa não quer fazer. Mas a raiva não. A raiva tem alta excitação. Ela também tem uma valência emocional negativa, mas ela é de alta excitação. Porque quando tem raiva, tu quer derrubar aquela empresa, tu quer que eu reclame aqui, tu vira um detrator da marca. A ação de compra, ela também quem já estudou funil de venda sabe que você vai passar lá, tu tem um processo que passa pela atenção, envolve a descoberta, depois tu vai para o interesse, daí tu vai para o desejo e para a ação. É o método AIDA, que é o modelo psicológico, o modelo AIDA antigo até. É o mais usado hoje para construir funil de venda. Então, o que acontece? Se tu está fazendo esse caminho da atenção, quem vai despertar a atenção? Minha. Se tu quer vender alguma coisa para mim, é você. Então, eu sou passivo, você está fazendo algo que é ativo. Só que isso vai invertendo. Conforme eu vou tendo interesse, eu começo a procurar. Então, esse processo de procura, de interesse, ele já é um aspecto emocional. Ele mexe com hormônios e neurotransmissores. Ele começa a te fazer necessitar ter foco. E conforme isso vai consolidando, tu vai vendo, isso aqui é para mim mesmo, isso aqui vai me dar status, meus amigos vão gostar, minha esposa vai curtir, não sei o que. Impulso. Impulso é o desejo levado ao extremo. Isso é só emoção. Fiquei curiosa. Será que existe alguma aplicação do neuromarketing para fazer o inverso do Reclame Aqui? Para fazer os defensores da marca aparecer. Exato, defensores. Sabe que existe uma... Love Marks. Existe uma técnica que não é das neurociências, mas ela é do storytelling. Tá? Então, storytelling, para quem não conhece, para tentar explicar, a base do storytelling, ou pelo menos uma das principais teorias da contagem de história, assim, ela se baseia num conceito chamado de jornada do herói, né, que foi instituído pelo Carmine Gallo. Esse conceito diz o seguinte: quando a gente assiste uma novela, um filme da Disney, você vai ver que a história gira em torno de um eixo igual, que é alguém que vivia no mundo comum, estava lá, recebe um chamado, alguma coisa aconteceu e ela se sente impelida a agir, a fazer alguma coisa. No início ela nega, ela não quer, porque está tirando ela do mundo comum, até que ela acaba conversando com algum mentor, alguém diz, não, isso é para você, Fernando, isso é para você, Victor, é o teu desafio. E daí a pessoa diz, eu vou. E aí ela vai. Aí iniciou a jornada. A jornada do herói inicia tirando a pessoa do mundo comum e levando ela. Só que ela não é herói ainda. Ela vai se tornar herói. Ela vai se tornar herói no caminho. Cara, o caminho é que vai dar para ela. Ela conhece o sapo que conta o caminho certo. Ela pega uma espada que está cravada na perna e ela vai se empoderando. Ela chega lá, mata o dragão, salva a princesa. E aí ela é herói. Não, o herói é o cara que, quando ele volta para o mundo comum para contar a história, para transformar a vida das pessoas. É ali que o herói é reconhecido. Então, o ciclo completo da jornada do herói, que faz essas histórias serem tremendamente emocionantes, é esse. É o cara que é transformado no meio do caminho, que não era herói, que era uma pessoa comum, mas se transformou em herói porque voltou lá para o mundo comum dele.
Pega isso numa jornada de venda e bota num processo de venda. Daí tu diz assim, qual é a jornada do teu produto? Qual é a jornada da tua agência? Olha lá, qual é a jornada? Como é que eu conquisto o cliente? Desde a primeira etapa. Daí tu faz a seguinte pergunta. Eu mapeei aqui 5 pontos de contato até eu fechar com esse cliente. Agora vamos olhar para cada um deles. Cada um dos meus pontos de contato. Daí tu faz uma pergunta que é a seguinte. Qual é a expectativa do meu cliente aqui, nesse ponto de contato? Daí tu diz assim, cara, a expectativa dele é essa. Como eu faço para alcançar essa expectativa? Aí tu diz, pá, então se a expectativa é essa, eu vou fazer uma ligação, eu vou fazer isso, eu vou levar um presente, eu vou marcar uma reunião, eu vou dar um ingresso. Tu vai criando uma estratégia para alcançar a expectativa. Aí, a terceira pergunta. Como eu faço para superar essa expectativa? Porque nisso aí, quando tu supera a expectativa em todos os pontos de contato, tu tá transformando o teu cliente no herói. Aí ele se surpreende tanto com a jornada é tão surpreendente porque quando tu tem algo que tu conquistou uma coisa muito poderosa, muito legal, comprou um produto que é muito diferenciado, é muito bom, ou conseguiu um desconto muito incrível, uma condição, um atendimento que te surpreendeu, o que tu quer fazer? Contar para os outros. Tá aí do Reclame Então Aqui, tu não ó. precisa o Reclame Aqui. Tu precisa construir uma jornada que tu faça a pergunta, como eu faço para surpreender essa pessoa aqui? Aí tu vai ter uma pessoa lá postando no Instagram, fazendo uma corrente do bem em torno da tua... O que é o promotor, né? Então, o promotor é isso. Então, claro, eu acho que até já existem iniciativas onde de sites que você vai lá para elogiar. Eu acho que já surgiu isso. Mas não é tão legal, porque a raiva realmente ela é muito mais potente. Forte, né? Reclame é mais forte. Mas você consegue, por meio de um conhecimento que é do storytelling, levar para dentro da jornada. A M-Labs fez até um estudo sobre isso, a M-Labs aqui do Brasil, fez um estudo que chamou de Unbound, que envolve o outbound e o inbound marketing, né? Chamaram de Unbound. E tu sabe que é super interessante tu né? Eu fiz a pergunta e tu trouxe isso. Me remeteu... eu fui a Nova York esse ano, em janeiro, na NRF, que é a maior feira de varejo do mundo. E essa parte sensorial também tem esse poder positivo, né? Que tu estava trazendo do storytelling. E a gente visitou uma sorveteria, não me lembro o nome dela agora, onde tu tem uma experiência de ter que pegar... catch something. Tu tem que pegar a bola de sorvete. Então, é uma brincadeira. Mesmo que caia no chão, tu vai ganhar uma nova, não se preocupa. Então, as pessoas vão... Sorvete não é tão bom, mas paga caro, porque tem uma experiência que tu vai pegar o sorvete no ar. Tu tem que tentar pegar. É super bacana, assim. É divertido, né? Essa exploração dos sentidos, essa ampliação dos sentidos, ela vira... O cérebro adora isso. Por isso que a gente adora ir para parque. A gente... Pô, que graça, tem uma montanha-russa. Cacete, o cara vai lá e passa um sufoco. Mas é divertido, então... É muito bom, né? Sai torrado, cansado, filas imensas. Isso. Vai falar com os teus amigos aí, vai ver que teve muito casal de amigos que o primeiro encontro foi num filme de terror no cinema. Mas toda essa emoção, o cérebro... E tem uma coisa legal, cara, porque o cérebro ele tem uma condição que aquilo que ele vive, ele tem, é chamado na economia comportamental de viés de atribuição. Então, toda a emoção que tu vive, o cérebro atribui a quem está contigo. Isso pode ser a marca. Tá? Ele atribui... porque o cérebro registra a memória pela valência emocional daquilo. Quanto mais positivo, mais negativa a valência emocional, e quanto maior o nível de ativação daquilo, ou excitação daquela emoção, mais o cérebro registra. E ele não esquece quem estava contigo. Esse é o viés de atribuição. Sim, a Diana fez toda a história do herói aí, né? Da sorveteria. Exato. Uma sorveteria, vou lá, o cara joga a bola, tem que pegar, e tu tá contando pra nós, né? Ou seja, deu vontade na sorveteria, né? Gente, muito legal. Mas tu sabe que cada episódio que passa vem uma angustiazinha, assim, porque te ouvindo falar dos pontos de contato
dentro da jornada, cara, eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso rever muitos pontos de contato dentro da jornada. Quem não precisa? Cara, Todo é mundo. impressionante isso, cara, como isso é necessário. E aí eu queria voltar um ponto. Lá atrás, quando tu estava falando sobre a parte, por exemplo, dos imóveis, corretores, né? Que tem muitos oferecendo muitas vezes o mesmo produto e na tomada de decisão é muito mais do tipo, por que tu, né? E eu queria vir ainda para a parte do neuromarketing para isso, que se vende hoje em dia... Hoje em dia não. Vende muito tempo isso, mas hoje dentro das redes sociais, essa questão da maneira como tu te apresenta, como tu te porta. E tem uma coisa muito comum na área de investimentos, traders, corretores de imóveis, se manter com essa imagem de passar carros poderosos, uma vestimenta de... Entenderam o ponto, né? Isso de fato... Para quando nós estamos falando de pontos de consumo de alto ticket, é um fator de confiança, de decisão? É necessário isso? Me fala um pouquinho sobre. Pode ser e pode não ser. Aí depende muito do caso. Porque o que acontece, tá? Uma questão está relacionada a uma espécie, vamos chamar de um dress code cultural, né? De cada segmento, de cada... Tu vai ver quem trabalha com bolsa de valores, trabalha lá, não importa qual é a operadora lá, os caras se vestem igualzinho, o tênis, o sapato, né? Tudo igual. É tudo igual. Canelinha aparecendo. Canelinha aparecer, no calcinha fina lá embaixo. Mas aí por quê? Porque uma das premissas do cérebro é você ser aceito pelo grupo, né? Então, a questão de reconhecimento e a questão de pertencimento, elas são muito mais fortes do que até de sobrevivência. Tá? Tem até um pesquisador aqui de Porto Alegre, que é um amigo meu, o Thiago Cavalcante Tabajara. Ele tem uma pesquisa do doutorado dele que ele mostra com uma pesquisa com um universo grande de pesquisados, que ele mostra que a importância de pertencimento e reconhecimento é maior do que de sobrevivência e social, ou de segurança, como era a pirâmide de Maslow, por exemplo. Uhum. Isso mudou, tá? Então, o que acontece, cara? Quando tu precisa de reconhecimento, e como tu negocia isso, tu negocia afeto desde que tu nasce. Para ti, a comida e afeto é a mesma coisa. A criança não sabe diferenciar. Ela só sente uma dor, a mãe pega no colo, abraça, traz para a pele, e ela suga o leite e sacia aquela fome e passa aquela dor. Então, por isso que quando as pessoas acabam tendo algum problema afetivo, emocional, muitas vezes tem distúrbio alimentar junto. É por isso, né? Então, já estou indo uma outra área, mas podem ver como a coisa é Faz forte. sentido. Então, o pertencimento para nós, ele é uma moeda, é a primeira moeda. Negociar afeto para nós é muito importante. E o cérebro ele tem elementos para validação social muito poderosos, muito poderosos. Então, tem uma área do cérebro, por exemplo, que é o giro do cíngulo, que ela está o tempo todo escaneando o ambiente, procurando faces e expressões faciais. Tanto quanto tem até um nome, isso é pareidolia. Você olha para a nuvem, por exemplo, e enxerga um rosto. Essa área do cérebro, ela trabalha a detecção de face. Que loucura. E tem uma outra área do cérebro que ela trabalha justamente a parte de semelhança, similaridade. Por isso que tudo que é similar a você, parece que o cérebro diz assim, cara, esse é dos meus, a gente está aqui, os dois se vestindo igual, eu estou à vontade aqui. Agora, talvez, se tu tivesse vestido aqui com um terno e gravata, como um advogado, por isso, levar advogado para a mesa de negociação. Já. Acaba com a negociação, porque o advogado vai lá vestido como advogado, com um terno, gravata. Pressão. Acabou com a negociação. Eu vou voltar agora para o varejo, pegar esse teu gancho de fazer, né, analisando essa situação de também mudança de consumo. Antigamente, todo mundo era muito fiel às marcas. Você se lembra? Não. Uhum.
só tomo tal coisa, só visto tal coisa. Hoje em dia não existe mais essa vamos dizer, seita das marcas, né? Que a gente vai e segue ela. E Algumas sim, né? e tu tá trazendo isso justamente, né? A gente entende o afeto, essa relação de mãe e filho, por exemplo. Como que a pequena marca, vamos dizer, né? Que uma loja, o pequeno lojista pode criar esse afeto com seus consumidores? Pensando em neuromarketing. Familiaridade. Tá? A palavra master para quem é pequeno é familiaridade. Quer ver? Porque a gente está falando aqui marca. O pequeno negócio, muitas vezes ele nem é marca ainda. Mas ele já tem um número de clientes X que prefere ele, que prefere lá. O bom varejista, ele sabe por que o cliente volta. Tá? Isso é fundamental. Se tu não sabe por que o teu cliente volta, tu vai errar na curva. Vai errar. Se tu sabe por que o teu cliente volta, tu vai potencializar aquilo. Tu tem uma vantagem competitiva. O que é a vantagem competitiva? É algo que eu tenho, que o meu cliente não tem, que o meu concorrente não tem e que é de difícil imitação. E a difícil imitação está em cima do teu atendimento, das pessoas, muito. E assim, a familiaridade é o quê? Vamos voltar para o homem das cavernas, porque o neuromarketing é muito isso. Ele vai, né, lá para, né, dar uma mergulhada lá na formação do nosso comportamento, por que o cérebro trabalha assim e tal. Então, a familiaridade, eu imagino o cara tá saindo da caverna de manhã cedo, acorda, entra o sol, o ciclo, né, o ritmo circadiano dele desperta, o organismo começa a produzir cortisol e ele resolve sair com fome para ou coletar alguma fruta ou para caçar, provavelmente para achar alguma fruta, porque ele ainda está fazendo o download da alma, né? Muito bom. Aí ele sai e se depara com o lobo, logo perto da caverna. Aí ele olha para o lobo. O processo que o corpo dele starta, quando ele enxerga o lobo e tenta perceber se o lobo é ou não uma ameaça, é o mesmo que acontece com o lobo. É instintivo. Os dois começam a produzir adrenalina, cortisol, começam a se preparar para fuga ou luta. Só que ele segue passando pelo lobo e o lobo vê que ele não ameaçou, ele viu que o lobo não ameaçou e nada aconteceu. E ele volta. No outro dia acontece a mesma coisa. Nada aconteceu. No outro dia a mesma coisa. No 10º dia o lobo já é o animalzinho de estimação. Por quê? Porque a familiaridade pressupõe que se tu não me matou até agora, tu não me mata mais. Então eu prefiro estar contigo do que... Nós somos assim. Quantas pessoas vivem relacionamentos tóxicos, por exemplo? O relacionamento tóxico, ela prefere não sair. Ela prefere ficar, às vezes com agressões, viver com agressões físicas, inclusive. Mas ela fica por quê? Porque aquele é o ambiente que ela conhece. A familiaridade pressupõe controle. E o controle também é um paradigma do cérebro. Então, quando eu tenho controle absoluto, quando eu me... É mais ou menos assim, cara, pode ter coisa melhor, mas é que eu me sinto bem. Então, agora pegue um exemplo para o varejo. Vamos pegar farmácia, por exemplo. Tá? Eu, por exemplo, tenho uma farmácia que eu vou, que é perto da minha casa. É a farmácia que eu fui uma vez, fui 2 vezes, 3 vezes, e às vezes eu estou no outro ponto da cidade e eu preciso passar na farmácia. E tem 80 farmácias no caminho, 100 farmácias no caminho. O que mais tem é farmácia no caminho? Elas nascem. Sim, é o que mais tem na história. Só que eu vou na farmácia lá perto da minha casa. Eu poderia ter comprado em qualquer uma, estacionado o carro na frente, que os estacionamentos são bons, parado e comprar. Eu vou lá naquela farmácia perto da minha casa. Então, por que eu vou lá? Porque lá eu já sei qual é o corredor, eu sei quem são as pessoas que atendem, eu sei onde é o caixa. Eu saber onde é tudo faz com que eu tenha... Então, a familiaridade, a repetição, aparecer muito. Por que uma marca vale tanto quando ela é top of mind? Ela vale muito mais. Legal entrar nesse ponto de marca e familiaridade. Pensando nas redes sociais, hoje tem o pequeno aí, acho que é o nosso objetivo e foco sempre. Ele luta para se diferenciar e se destacar. Vou usar um feed de Instagram, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem esse raciocínio de pensar em fazer algo diferente para se destacar.
numa comunicação onde a gente é bombardeado, né, de informação, e acho que se perguntar para qualquer pessoa na rua qual foi as últimas 10 marcas ou 5 marcas que tu viu no Instagram hoje, talvez ninguém saiba, né? Vai chutar as que realmente gosta por familiaridade, não por ter visto mesmo. Ah, lembrei, mas tu nem viu ela, Sim. né? Não sabe o conteúdo. Como que se diferencia nessa guerra aí do digital para que o neuromarketing, a neurociência faça com que aquele anúncio se destaque perante os outros? Então, a gente falar de rede social e mídia social, né? Que são coisas diferentes. Pensar a estratégia de anúncio, ela vai desde a parte de seleção de como tu segmenta esse anúncio, né? Para as pessoas que tu escolhe. O anúncio é interessante, porque é o seguinte. Quando você faz a segmentação no anúncio, você diz assim, eu quero falar com médicos. Então, eu quero de tal cidade. Tal. Para quem o anúncio vai funcionar, geralmente? Quando o teu produto está claro, com uma mensagem direta, pensa o seguinte, tem pouco tempo. As pessoas estão passando velozmente por aquilo lá. O feed, hoje, esse anúncio que veicula nas redes sociais, é como o anúncio do antigo jornal, impresso. O Google é o classificado do jornal. Uhum. As pessoas vão lá para procurar. Então, a atividade de Google, ela é uma atividade pré-frontal do cérebro. Eu sei o que eu estou procurando. Eu estou atento, eu tenho atenção plena. Eu tenho um modo atencional focado, ligado. No feed, não. O feed eu estou lá, como se eu estivesse folheando o jornal. Está aqui, ó. Como é que eu vou chamar a atenção? Como é que eu vou atrair a atenção? Eu preciso saber quais são os teus filtros de interesse. Quais são teus filtros de interesse? Bom, eu não sei, cara, se esse cara está interessado no meu produto. Porque talvez ele esteja, eu posso até acertar, talvez ele estivesse ontem procurando. E aí ele já tem o filtro de interesse, eu estou com dor nas costas e eu quero uma cadeira melhor. Uhum. Entendeu? Isso já é um filtro de interesse instalado. E quando ele vê cadeira ortopédica, ele diz, cara, filtro de interesse. Então, tudo começa com o que já está instalado. Mas eu não sei isso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer as dores do cliente. Eu até vi uma vez um programa lá, o cara antigo aqui do marketing, isso é besteira falar de dor do cliente. Não é besteira, não. Tem prova, o cérebro tem a área que processa a dor. Eu sei que programa é. A área que processa a dor social e dor emocional é a mesma da dor física. A dor é tão importante descobrir. Pensa o seguinte, eu vou te dar alguns exemplos e tu vai... Se a mesma área processa, isso é neurociência, tá? Quebrou a perna andando de bicicleta. Tu vai sair depois de bicicleta da mesma maneira? Tu não vai testar o freio melhor? Não vai, né? A dor é para ensinar, tá? Então, a dor emocional, a dor social, a mesma coisa, igual. Aí tu diz assim, não, o cara que vai comprar um imóvel, por exemplo, esse cara só tem felicidade. Só tem felicidade, cara. Daí uma pessoa disse, eu não acredito que tenha dor envolvida, porque é muito bom tu comprar um imóvel. Tu já viu o casal que resolve ter filho porque tá mal no relacionamento? As pessoas, para fugir de uma dor, elas fazem de tudo. E outra, a dor ativa áreas que eram consideradas de recompensa do cérebro, que hoje já se mudou, não se chama mais de recompensa, embora também seja. Mas, por exemplo, a via dopaminérgica, que antes era considerada só uma área de recompensa, uma via de recompensa do cérebro, é considerada via de motivacional. Porque tu tem a mesma motivação para pular um muro, pegar uma fruta do outro lado, quanto para fugir do cachorro que está correndo atrás de ti. E é ativado dopamina. Tu tem produção de dopamina. Então, quando tu resolve, por exemplo, trocar de apartamento, será que tu não pode estar querendo se livrar do trânsito, que todo dia te sacrifica? Será que tu não está querendo fugir daqueles teus vizinhos chatos, da barata que não para de entrar na tua casa? E aí, quais são tuas motivações? Do que tu está fugindo para aquilo que tu está querendo encontrar como solução? Então, quando tu encontra a dor, tu encontra o filtro de interesse primário, que é aquele que está instalado. Por isso tem que saber a dor. Aí tu diz, como é que eu vou trabalhar a dor? Então, eu não sei se ele está interessado no meu produto, mas se eu falar da dor dele, ele vai olhar para o meu anúncio. É isso. É estudo do cliente. É lógico? Isso é lógico? Tu identifica a publicidade como uma lógica?
Cara, a publicidade é muita razão. A gente diz que o publicitário, assim como o vendedor, ele tem que estar numa predominância do sistema racional. A gente chama de top-down, né? Começa com o córtex pré-frontal, tomando decisões, estudando, tendo consciência. O bom vendedor é assim. Ele está o tempo todo no top-down e está levando o cliente o tempo todo para o emocional, que é o sistema bottom-up, que ele é mais rápido, quente, apaixonado, emotivo. Entendeu? Leva o cara pro consumo. É isso, né? Que baita história. Gente, já tá quase entrando em signos aqui. Achei fantástico. Mas, gente, maravilhoso. Antes da gente ir pros finalmentes, o que tu acredita de mais novo na questão da neurociência? E queria entrar só no chat GPT, o que tá por trás disso tudo? Ele te descreve tão rápido ali, pô. Essa é boa, hein? Cara, inteligência artificial, né, cara? Hoje, assim, a gente sabe que isso vai revolucionar muita coisa, né? Então, tem muita gente assustada, tem muita gente né, otimista e tal. Mas o mundo não vai ser mais da mesma maneira, né? A gente vai passar por um processo em que a inteligência artificial ela começa a ser acessível, né, para todas as pessoas que souberem usar ela, que souberem ser engenheiros de prompt, né? Então, quando tu começa a trabalhar bem o prompt, tu começa a ter facilidade. Então, pega um profissional de marketing hoje, ele já utiliza muito inteligência artificial, só que assim, o que está acontecendo? A inteligência artificial ela está aprendendo sobre o que ela mesma constrói, então ela está pasteurizando a resposta. Tá? Isso já foi identificado. O ser humano ainda tem como diferencial a criatividade. Quando ele casa as duas coisas, a criatividade e a inteligência artificial como ferramenta, ele anda mais rápido, anda muito mais rápido e consegue fazer coisas. E outra, o conteúdo produzido por inteligência artificial tem o mesmo desempenho do conteúdo produzido por humanos, 100%. Tá? Isso aí já tem pesquisa. Igual. Então, assim, estamos numa nova era. O ser humano, a inteligência artificial vai aprender a usar os gatilhos emocionais, porque ela está copiando o ser humano, ela está copiando o que nós ensinamos para ela. Então a gente pode entrar num funil de vendas sendo atendido 100% por inteligência artificial, comprando, elogiando o atendente que é um robô. É isso que vai acontecer. E a gente achar que está sendo atendido por um humano, a gente nem saber. Por isso que o sistema regulatório para isso começa a ficar importante. Para a gente, pelo menos, ter consciência. Né? E difícil, né? Difícil. E difícil. Porque ele já criou outra coisa. Quando eles definirem, né? O que o sistema não tem essa agilidade, né? Que a inteligência artificial tem. Tudo é muito mais rápido. Ela cresce muito mais rápido. Né? Os processos são muito intensos. Né? Onde eu busco conhecimento para saber mais sobre esses assuntos e conseguir... Meu telefone, meu... Estou à disposição. Meu Instagram. Muito bom. Professor. É importantíssimo. Cara, eu achei assim uma aula. E principalmente faz a gente pensar em detalhes que antes passavam como se fosse normal, ou meio desapercebido, assim, mas cada um deles, a posição, tudo faz sentido. E eu acho que leva uma mensagem muito importante de reflexão para o mercado, né? Que cada vez a compra, a venda, enfim, aquele momento da operação está cada vez mais no detalhe. Tem que cuidar como tu expõe o produto, o preço dele se está correto, a escassez ali às vezes faz muito sentido. Que gatilho utilizar naquele momento para te realmente converter e que ele não compare, né? Acho que esse quesito que tu trouxe da comparação do ser humano é fantástico. Então não deixa ninguém comparar. É aquele ali o produto, faz com que ele se encante e compre, né? E o pequeno varejista entenda bem a dor do seu cliente para sanar ela e ter ele sempre ali. Sabe, cara, eu vejo, assim para terminar, eu vejo uma coisa, vocês falaram de preço, eu vejo uma coisa que o pessoal erra, tá? Quando você tem um desconto muito bom e ele é percentual, vale muito a pena botar aquele percentual bem destacado. Mas quando tu tem um preço que ele tem que ser vantajoso, porque ele é menor,
nós somos muito visuais nesse sentido de ancoragem. Então, quando tu coloca o preço, tu bota o preço antigo e risca ele. E daí tu bota o preço antigo pequeno e o novo grande. Para o cérebro, o grande é maior. Ele trabalha com contraste. Então, é importante quando tu tem um preço que é para ser pequeno, deixar ele visualmente pequeno. E as pessoas fazem o contrário. oposto. Fazem o oposto. Muitos fazem o oposto. Eu também não. Olha, Medo. muito bom. Medo. Vamos refazer a Black. A Black Friday. E pro cérebro é Black. isso. Não quer dizer que ele não vai analisar, né? Não quer dizer que a pessoa não vai analisar. Vai... Óbvio, tu usa, né? Todo o teu racional também. Cara, mas é louco. Imagina tu botar de 99 por 79. O cara vai olhar lá, quanto será que era? Mas pro cérebro... Ele olha, ele vê aquele tamanho, por exemplo, comparação, se tu botar um preço pequeno dentro de um quadrado grande, com bastante espaço, ele percebe que é algo pequeno. A primeira análise, ela é abaixo do limiar da consciência. Quando foi na ótica, enfim, joalheria de alto luxo, os preços são desses. São pequenos. E olha só. E a plaquinha também, desse tamanho. Ele sabe. A gente não racionaliza muito. Vamos pensar o seguinte. Tu tem uma oferta de iPhone. Estou aqui hoje no centro com vocês. Só que tem uma oferta de um iPhone que tem uma loja aqui embaixo que está vendendo o iPhone a R$5.000. A outra está vendendo a 990 reais, tá? Ou 4.900 reais, R$100 de diferença. E daí tá um sol lá fora. 5 quadras para cá, 100 pila. Cara, eu vou comprar aqui. Agora, se é uma camiseta, não. Tu vai lá e é o mesmo R$100. Que louco. Não é racional. É verdade. Não é. Cara, a gente estourou aqui os miolos com o Maurício, né? E agora, Aqui. quando vê um preço desse tamanho, tu vai dizer... É isso! Literalmente, muito louco. Chama o esse papo. gerente. Adorei. Maurício, obrigado mais uma vez por ter vindo aqui trocar essa ideia e uma aula pro varejo. Acho que o pequeno varejista ele precisa entender isso e aplicar. O que tu trouxe aqui é aplicável, como a gente diz, amanhã, né? Então, quem tiver interesse, procure o Maurício aí, porque... E tu tem um livro, um título... Cara, eu tô muito interessado em saber aonde eu já vou direto. Tem um livro que tu indique muito, assim, tipo... Cara, esse livro explode a tua mente pra esse assunto. Cara, tem os que explodiram a minha mente, assim, né? Tem um livro chamado Subliminar, do Leonard Mlodinow, que é um livro de pesquisas de neuromarketing, muita pesquisa de neuromarketing e economia comportamental. Não necessariamente todas relacionadas a varejo, né? Tem muita coisa de psicologia cognitiva também. Que são os gatilhos que tu leva pra lá. Mas tem muita coisa ali. Então, para quem quer iniciar, porque ele é mais simplificado, ele é um livro que... Então, aquele livro, para quem quer iniciar o entendimento, é sensacional. É o livro que eu indico, assim, tem um conhecimento bem diferenciado ali. Show de bola, valeu. Maurício, Diana, muito obrigado. Esse episódio foi demais, um prazer de conseguir trazer também, né? A Diana pra mesa, o Maurício. Que honra. E aqui, né? Curte, comenta, compartilha esse conteúdo. Faz o varejo movimentar, porque isso aqui... sem dúvida nenhuma. Aqui tem conteúdo valioso que tu pode começar a aplicar, a pensar sobre ele hoje e começar a aplicar amanhã. Muito obrigado. Nós seguimos. Obrigado. Seguimos o movimento. toda segunda-feira. Até a próxima. Valeu. Abraço.